Intolerância alimentar. Quais são os sintomas e os possíveis tratamentos? Sejam bem-vindos para a nossa aula oficial semanal de terça-feira, onde eu trouxe um assunto que com certeza interessa muita gente. Quem nunca viu o pet se coçando demais, já tentou de tudo e nada resolveu, já passou por vários médicos veterinários, já fez todos os tipos de tratamento, né? Então, o que isso tem a ver com as intolerâncias alimentares e como a gente consegue identificar a diferença, principalmente de cada tipo de transtorno que pode ser causado por reações alimentares, né? Então, vamos lá colocar pelo menos esses conceitos de forma mais clara. O que é uma intolerância alimentar, né? E a gente tem que entender a diferença entre intolerância alimentar, alergia alimentar ou hipersensibilidade alimentar. Primeira coisa. Então, a intolerância alimentar nos pets é a mesma coisa que a intolerância alimentar nos humanos. Ou seja, quem nunca ouviu falar a intolerância à lactose, por exemplo, né? Então, algumas pessoas, assim como alguns pets, não conseguem, né, digerir de fato, assim, adequadamente ou não toleram a presença da lactose dentro da sua dieta. E com isso desencadeiam algumas reações, né, como vômitos, diarreias. Essas reações causadas pelas intolerâncias, elas são mais tardias, né? Então, a gente tem aí um espaço onde o alimento entra no organismo, metabolizado, né, e desencadeia então esse tipo de sintoma de intolerância. Não é só com a lactose que isso pode acontecer. Nós podemos ter intolerâncias específicas a outros ingredientes, e essas intolerâncias, elas são muito individuais de cada pet. Então é a mesma coisa que eu falar assim, tem um monte de cachorro que tem alergia, né, que a gente fala, ao frango, então isso quer dizer que o frango não é saudável? Não, o frango ele é saudável para a maioria dos pets. E trata-se do mesmo princípio para os outros alimentos, até mesmo os que contêm lactose, né? Porque não é todo pet, na verdade a minoria dos pets que de fato apresentam uma intolerância à lactose. Mas pode ocorrer, ela pode estar presente, nesse caso o tratamento seria não oferecer esse tipo de alimento para o seu pet. Identificar, né, que é a parte mais difícil, identificar essas intolerâncias junto aí com um acompanhamento clínico. E alergia, o que é alergia, né? Alergia também, gente, tenta procurar o mesmo embasamento do que acontece com nós humanos. Então, uma pessoa que é alérgica a amendoim, uma pessoa que é alérgica a frutos do mar, o que acontece? Ela ingere aquele alimento e imediatamente desencadeia no organismo uma resposta, né, que caracteriza então a alergia alimentar. Então, diferente da intolerância, que temos uma resposta mais tardia, alergias alimentares são mais graves, né, já que elas podem inchar o animal, causar aquele sufocamento, né, alergia à picada de abelha, tudo isso que a gente também pode identificar. Ela é imediata, ela é mais fácil de identificar por ser imediata, né, você sabe o que aconteceu. E também, né, o tratamento seria evitar a oferta desse tipo de alimento. Conhecer, o desafio, né, está em conhecer, identificar e evitar esse tipo de alimento. Então, são duas diferenças claras que muitas pessoas não sabiam, né? Então, a gente, na hora de falar, meu cachorro tem alergia, tem intolerância, tem hipersensibilidade, tem o quê, né? É sempre válido a gente levar isso em consideração. E a hipersensibilidade alimentar? Gente, hipersensibilidade alimentar é o mais comum de todos esses, né? Desses três. Então, hipersensibilidades alimentares, muitos cães sofrem hoje. Daí que é o exemplo daquele frango que eu tinha dado anteriormente, que se enquadra aqui. É uma hipersensibilidade ao frango, ou seja, uma maior sensibilidade, uma maior reação ao tamanho, na verdade, das moléculas de proteínas dependente da fonte da proteína, né? Então é a parte da proteína dos alimentos que causam essa hipersensibilidade. Então, por exemplo, se o seu pet tem hipersensibilidade à proteína do peixe,
ele não necessariamente vai ter hipersensibilidade ao óleo de peixe, porque o óleo de peixe é somente a porção de gordura, não tem proteína, não deveria ter, né? Se ele for puro, não tem proteína e não deveria causar esse tipo de reação. Cães que têm hipersensibilidades a vegetais, né? Então, hipersensibilidade à cenoura também é a parte proteica desses alimentos. E os casos mais complexos de hipersensibilidade alimentar demanda proteínas que sejam hidrolisadas, que já sejam tratadas, reduzidas, né? Quebradas essas moléculas, o tamanho das moléculas de proteína, para que o organismo possa absorver e aproveitar os nutrientes e não entendê-la como um corpo estranho e assim combater essa molécula de proteína. E também é por causa disso que muitas proteínas são indicadas, são proteínas de escolha, como é o caso da carne de rã. A carne de rã é a primeira escolha, a escolha de proteína ideal, principalmente para casos de hipersensibilidade. Quem conhece, quem tem um cachorrinho que tem restrição e conhece a carne de rã sabe do que eu tô falando. A carne de rã ela é muito saudável, muito, né, hipoalergênica por si só, justamente pelo tamanho dessa molécula e não causa aí essas reações. Mas isso também pode ter a ver com individualidades específicas, né? Então, tem cães que têm hipersensibilidade ao frango, isso não quer dizer que todo cão que tem hipersensibilidade vai ter que deixar de comer frango. Eu já conheci cachorro que só podia comer frango e carne bovina, que são os primeiros, por exemplo, que a gente desconfia, que a gente quer descartar. Então, isso, gente, é algo muito individual e mais difícil de identificar, porque nós temos uma variedade grande de ingredientes. Então, se o animal come ração, ele já tem uma variedade de grande de ingredientes entre cada fórmula para tentar identificar. É mais difícil ainda. Com a alimentação natural, nesses casos, e também vale como tratamento, é orientado seguir uma dieta de exclusão, onde se tira, se remove, então, né, todos os alimentos que possam estar causando isso e introduz novas fontes de alimentos e a partir dessa estabilidade começa a acrescentar um por um para verificar mesmo qual pode e qual não pode, qual vai causar essa reação. Tem exames específicos que podem ser feitos também. Eu gosto muito do exame que chama Nutriscan. Ele é um pouco mais caro, mas ele é muito fidedigno quando se trata de dieta, de alimentação. Ele é feito com a saliva, ele é mandado para fora, né? Então, ele é um exame muito fidedigno para nos mostrar isso. Nem todo mundo pode fazer exames, e então a dieta de exclusão acaba sendo alternativa para esse caso. Mas quando se tem exames, e dependendo muito da avaliação também de cada exame, é que a gente vai traçar aí as conclusões específicas sobre essas hipersensibilidades. Vale lembrar aqui que hipersensibilidade alimentar não necessariamente causa coceira. Às vezes, ela também está respondendo no trato gastrointestinal, com colites, vômitos persistentes, diarreias persistentes, fezes com muco que não cessam. Isso tudo pode ser sintoma de uma hipersensibilidade alimentar, mesmo que você forneça alimentação natural, e não é raro a gente ver casos onde ingredientes que super parecem ser inofensivos causam esse tipo de reação em alguns pets. Então é por isso que a dieta, a grande vantagem da dieta é que ela pode ser individualizada a esse ponto, né? Então, às vezes, colocou um pouco mais de berinjela na dieta do pet, já tem fezes com muco. Colocou um pouco de abobrinha na dieta do pet, já tem fezes com muco, tá? Então, não necessariamente é uma matemática exata, é uma resposta, uma receita de bolo que a gente vai ter específico. Então, isso vale lembrar. Identificando essas hipersensibilidades e tratando do organismo como um todo, pode ser até mesmo que esse pet volte a poder consumir futuramente essa fonte de proteína. Porque vale aquilo, né, que a gente fala. Ele pode estar consumindo a melhor dieta, porém o seu organismo está inflamado, o seu intestino está desregulado, né, está desbalanceado ali a parte de todo o microbioma. Então a gente precisa tratar o intestino, e é por isso que eu foco muito na saúde intestinal, principalmente nesse tema, porque ele é muito importante para fazer que o tratamento seja eficiente, né? E é uma coisa que nem todo mundo pensa, né? E ainda mais aqueles pets que já tomaram todos os tipos de antibiótico possível, né? Que tomam antibiótico com frequência, que vomitam e têm vômitos com frequência, então tomam omeprazol,
tomam corticoide, né? Então, esse tipo de tratamento trata sintomas, mas causa uma bagunça enorme no organismo. Então, a gente precisa arrumar o básico, né? Que é a dieta, que é a identificação, que é a recuperação intestinal, a modulação intestinal, para que esse intestino de fato possa absorver nutrientes, transformá-los em vitaminas, né? Fazer o papel de nutrição mesmo que ele deve desempenhar e não está conseguindo porque está inflamado, está com todas as suas junções afastadas e não juntinhas, protegendo o organismo dessas moléculas maiores que são inflamatórias e irritantes, né? Então, por isso também, muitas vezes a gente fazendo esse acompanhamento, nós conseguimos um resultado positivo depois, na hora de retornar com essas proteínas. E tentar normalizar a vida do pet. Então, reações de hipersensibilidade não necessariamente são para toda a vida e isso também vale, inclusive, para as alergias, né? Nos pets, a gente tem essas situações mais raras de acontecer e é mais complicado a gente testar, né? Pagar para ver, vamos dizer assim, se passou, se não passou uma alergia que possa prejudicar a saúde do pet, né? Mas há estudos já em humanos que comprovem que crianças que tinham alergia a amendoim podem vir a não ter mais depois de adulto e vice-versa, né? Quem nunca teve alergia, quem nunca teve intolerâncias e hipersensibilidades, também possam começar a desenvolver. E isso, um exemplo comum que eu posso citar aqui, é quem oferece a dieta crua com ossos e não varia a fonte de ossos carnudos, né? Porque é lógico, os ossos carnudos mais fáceis de oferecer para os pets é o frango. Então o cachorro come frango todos os dias por anos. Eles podem vir a desenvolver aí, né, uma reação à proteína do frango mesmo que eles não tinham antes. Então, gente, acompanhamento é sempre muito importante. O importante é vocês saberem essas diferenças justamente para conseguir buscar direcionamento, buscar acompanhamento. E eu espero que tenha ficado um pouco mais esclarecido. O tema da nossa aula é intolerâncias alimentares, mas eu já acabei trazendo aí um pouquinho de cada tipo de transtorno que nós podemos ter relacionado aí à reação que os alimentos podem causar no organismo. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!